uma participação na live de hoje, surpresa, a partir das 9 horas. Então fiquem aí ligadinhos que eu vou fazer a primeira parte da live e na segunda parte eu vou receber uma convidada muito especial que vai ajudar a gente a complementar o estudo sobre a Revista Espírita. Fica ligadinhos aí, tá bom? Sandra, vamos lá. Cláudia. Pessoal, então, para começar o tema de hoje, hoje pela manhã eu soltei uma enquete aqui na página para ver, assim, para sentir um pouco, né, como que é a interação de vocês com a Revista Espírita. E aí eu perguntei na enquete: você conhece a Revista Espírita? Já leu algum texto da Revista Espírita? E se não leu, né, você pretende ler, você quer ler ou você não acha que seja importante? Então eu fiz essas 3 perguntas hoje e deixei aí ao longo do dia para vocês responderem para mim, para eu sentir aí como é que é a recepção, né, se vocês conhecem, se vocês já tiveram contato, para a gente poder abordar da melhor maneira possível aqui essa introdução. E aí o resultado da enquete, né, depois vocês podem até olhar lá nos nossos stories. Você conhece a Revista Espírita? 52% das pessoas não conhecem a Revista Espírita. Então eu até achei que fosse maior o número, né, mas acabou sendo meio equilibrado aí. 52% não conhecem e 48% conhecem. Já leu algum texto da Revista Espírita? 55% ainda não leu nenhum texto da Revista Espírita. 45% já leu um texto ou outro. Então aqui também a gente sente um pouquinho como é que é essa interação com a Revista Espírita. E aí a terceira pergunta: não li ainda, mas quero ler, ficou com 92%. Não acho que seja importante, 8%. Então eu fiquei feliz com esse resultado aí, porque 92% das pessoas que não leram ainda querem ler, né? Em algum momento vão se dedicar a esse estudo, a essa leitura. Então eu fiquei feliz por esse percentual aí acima de 90%, né? Já é bastante animador, né, pra gente poder fazer a live. E também deixei uma caixinha de perguntas aí para vocês tirarem dúvidas, né, mais específicas sobre a Revista Espírita. Eu vou comentar rapidinho aqui quais foram as perguntas e eu vou respondê-las ao longo da live, tá bom? Eu acho que o material que a gente já preparou aqui vai responder bem as perguntas. Mas o que mais foi perguntado, né, é o que é a Revista Espírita, o que ela fala e quem escreve. Então essas perguntas aí se repetiram várias vezes. Outra pergunta também muito realizada no dia de hoje foi como adquirir a Revista Espírita. Também nós vamos responder daqui a um pouquinho. E a nossa amiga Betânia, que sempre acompanha a live aí, ela deixou uma pergunta que eu achei muito interessante, que nós vamos falar muito ao longo da live de hoje. Ela perguntou o seguinte: qual a importância da Revista Espírita para o estudo das obras básicas? É isso basicamente que nós vamos conversar quando a gente aborda a Revista Espírita. Então essa pergunta também eu vou deixar, porque nós vamos respondendo aí ao longo da live, combinado? E aí eu acho que vai ser bem legal por já ter esse retorno aí de vocês que acompanham, né, que estão aí juntos com a gente nos estudos. Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria fazer uma referência que está lá no Livro dos Médiuns. Quem tiver o Livro dos Médiuns aí, quiser acompanhar rapidinho, eu quero buscar uma referência que está escrito lá na questão 35, questão não, item, né? Que é da parte 1ª, capítulo 3, onde Kardec fala do método, né? Do método de estudo, como se estudar, né? Como buscar uma melhor maneira de se aprofundar o estudo na doutrina espírita. E aí, lá no item 35, Kardec vai orientar a gente, trazendo uma ordem de leituras a serem realizadas. Até hoje, pessoal, eu recebo muitas perguntas ainda pelo direct de como começar o estudo da doutrina espírita. Por onde começar? Por onde eu começo? Eu começo pelo Evangelho, eu começo pelo Livro dos Espíritos, tem algum outro livro, né, que seja mais interessante? Eu sempre oriento a começar pelo que é o Espiritismo. E é o que Kardec orienta aqui pra gente na questão 35. Para quem estiver aí seguindo,
ele fala o seguinte: para aqueles que querem adquirir esses conhecimentos preliminares através da leitura de nossas obras, eis a ordem que aconselhamos. E aí ele vai citar, em primeiro lugar, o que é o Espiritismo, em segundo lugar, o Livro dos Espíritos, em terceiro lugar, o Livro dos Médiuns, e em quarto lugar, a Revista Espírita. Né? Ele vai comentar rapidamente do que é que nós vamos encontrar na Revista Espírita. E aí eu quero comentar com vocês aqui para a gente então dar início à live de hoje. Olha só o que Kardec diz. A Revista Espírita trata-se de uma variada coletânea de fatos, explicações teóricas e trechos destacados que completam o que foi dito nas duas últimas obras mencionadas, sendo, de certa forma, sua aplicação. Quais são essas duas obras? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, vai trazer para a gente a aplicação de tudo que foi falado, de tudo que foi mencionado nas duas primeiras obras. A leitura da revista pode ser simultânea a dessas obras, mas será mais proveitosa e inteligível após a leitura de O Livro dos Espíritos. Olha só, pessoal, Kardec trazendo para nós uma orientação de como a gente deve, né, ou então como seria mais proveitoso o estudo. Então pode ser feita simultânea as obras, e também ele aconselha a gente ler após a leitura do Livro dos Espíritos. Então aqui ele orienta: leia o Livro dos Espíritos primeiro, e aí a gente vai ter melhores condições de absorver o que está na Revista Espírita. E aí a gente já vai entrar daqui um pouquinho na Revista Espírita em si. E aí eu quero aproveitar que eu peguei esse item aqui do Livro dos Médiuns para pegar um outro trecho que eu achei muito importante da gente comentar. Ainda no item 35, Kardec faz uma observação muito relevante aqui com relação ao estudo. Olha só. Aqueles que querem conhecer tudo sobre uma ciência devem necessariamente ler tudo o que foi escrito sobre o assunto, ou pelo menos as questões principais, e não se limitar a um só autor. Então olha só, pessoal, Kardec orientando a gente aqui, né? Devem ler mesmo os prós e contras, as críticas e as apologias, e iniciar-se em diferentes teorias a fim de poder julgar pela comparação. Então eu acho interessante esse trecho aqui, pessoal, porque a gente percebe ao longo da codificação, a gente percebe ao longo da Revista Espírita propriamente dita, que não há uma imposição. Kardec vai apresentando os temas, vai apresentando os assuntos. No próprio Livro dos Espíritos, né, quando vai sendo feitas perguntas, vem as respostas. Não é imposto, né, é colocado pra gente. A própria forma como os Espíritos respondem também, eu sinto muito isso quando eu estou fazendo a leitura, quando eu estou fazendo um estudo. Eu tenho muito essa percepção. Então, nos coloca, né, à nossa disposição para que passe pelo nosso julgamento, pela nossa comparação. E aí ele continua aqui para finalizar. Nesse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influenciar em nada a opinião que dela se poderá formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, assumimos nossa posição. Não nos cabe ser juiz. Olha a advertência aqui também, né? E parte, não temos a ridícula pretensão de ser os únicos a distribuir a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então aqui a gente percebe, né, pessoal, o quanto que Kardec vai orientando a gente, vai direcionando e não impõe. Isso é muito importante, porque não é para a gente ler um texto, ler a codificação e simplesmente, né, ponto final. É um estudo constante, é uma reflexão constante, vai chegando outras informações, outras ideias, a gente compara, a gente julga, a gente reflete, os grupos de estudo. Por isso que é tão importante, né? Eu até já comentei aqui na live algumas vezes a importância da gente participar de um grupo de estudo na Casa Espírita, porque é um momento ali que a gente está em contato com a codificação, várias perguntas surgem, várias formas de abordar aquele mesmo tema, pode ajudar a elucidar aquele assunto
que muitas vezes a gente em casa, sozinho, lendo, a gente não vai conseguir ter essa percepção. Então, vale a pena a gente reforçar também a importância do estudo em grupo, né? Do estudo na casa espírita, do estudo aqui na live que a gente faz, que é um estudo que a gente está aqui, né, em contato, vocês perguntam, eu tento responder dentro do que eu já li, dentro do que eu já vi, e a gente vai juntos aí construindo esse conhecimento e essa percepção. Então, eu acho que essa orientação aqui nos ajuda, então, não só com relação à Revista Espírita, mas com todas as leituras que a gente faz com relação à doutrina. Seja na codificação, seja os livros que vieram depois, enfim. Vai ajudando a gente a ter esse olhar realmente investigativo, perceptivo e reflectivo, para que a gente não ache que a gente está entendendo ou ache que a gente está absorvendo e na verdade a gente não está, né? Então é muito bom a gente ter essa condição do raciocínio. É a fé raciocinada, não é a fé imposta. Não é o que está aqui, nós temos que seguir cegamente. Não, isso passa pelo nosso crivo, pela razão, pela nossa reflexão, pela nossa percepção, e aí sim a gente vai fazer com que isso dê frutos na nossa encarnação, né? Vamos seguir então. Vamos entrar de fato na Revista Espírita então. Pessoal, para quem não viu, não sabe, não conhece, a Revista Espírita então ela foi o primeiro e o mais importante periódico de difusão da doutrina espírita. Ela foi nos seus primeiros 11, 12 anos, ela foi assinada, ela foi dirigida por Allan Kardec. E aí eu assisti alguns vídeos, alguns documentários nesses últimos dias, onde, aliás, era até uma dúvida minha, né, se a revista continuou após a morte de Kardec, né, o desencarne. Ela continuou, teve algumas pausas aí durante os períodos de guerra, Primeira e Segunda Guerra, mas ela foi passando aí por outras transformações, passando por outras mãos, né, por outras pessoas. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é a revista que foi criada, que foi assinada e dirigida por Allan Kardec durante a sua encarnação. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso foco. A revista também, a gente pode encará-la, né, como um acervo extraordinário de informações acerca da doutrina espírita. Um acervo que, se a gente for contar ali, dá aproximadamente 5.000 páginas. Então é um material muito rico, muito grande. E como que aconteceu, né, essa criação, como que surgiu a necessidade, a ideia, é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui também. Então, pessoal, olha só, Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857. E após o lançamento, né, a gente tem uma noção de como foi isso pelo filme, né? O filme mostra com bastante detalhes aí, como que foi esse movimento, como isso agitou a sociedade, principalmente parisiense, né? E isso foi se espalhando aí também, repercutiu muito a publicação do Livro dos Espíritos. E uma vez o livro publicado, as ideias foram, né, se espalhando, né? Foi chegando a mais e mais pessoas. Kardec, então, ele recebia, pessoal, de todos os lugares, correspondências, relatórios de fenômenos, de fenômenos mediúnicos, de comunicações, várias e várias situações que estavam acontecendo ali naquele momento, ele recebia pelas cartas. A gente vê também isso no filme. É bem interessante, né? A gente vê a mesa dele lotada de correspondência, ele tentando responder, tentando ler, tentando entrar em contato com todo aquele material ali que vinha chegando para ele de informações de vários lugares diferentes. Então o filme ajuda também a gente ter essa ideia, né? E essas correspondências também, pessoal, questionavam Kardec, né? Perguntavam o que era, ou então tinha também as correspondências que eram contra, que atacavam ele. Mas a gente vai focar aqui na parte que vai realmente contribuir, que é pessoas então relatando esses fatos, relatando as comunicações, né? Tudo que estava acontecendo ali, ele foi também recebendo de vários lugares, e isso serviu muito para que
ele também estudasse isso, não como algo local, né, que estava acontecendo somente ali, mas em vários lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que os fenômenos naquele momento estavam aí espalhados por vários e vários países, acontecendo ao mesmo tempo, e ele, como o grande pedagogo, o grande codificador, né, estava entrando em contato com aquilo que estava acontecendo também. E outro fato também interessante da gente pensar, da gente lembrar, que no filme também aparece, eu me lembrei muito do filme durante o estudo aqui, ele recebia também muitas pessoas curiosas, né, querendo saber, perguntando maiores esclarecimentos. Eu tenho um filho ou uma filha, né, que passa pelo sonambulismo, então tem alguma manifestação que poderia ser mediúnica. Então ele foi muito questionado também sobre isso, né, ele era consultado também, na verdade, sobre o que estava acontecendo ali. E aí, pessoal, lembrando que nesse momento em específico, né, de 57 para 58, né, que é esse momento que a gente está falando, 1857 para 1858, ele já tinha lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, que a gente sabe que é uma edição reduzida, e os estudos estavam a todo vapor, né? Estava ali apenas no começo, né? E então, pessoal, foi se juntando aquele volume de material. Na Europa, naquele momento, existia somente um jornal que publicava textos, né, não somente espíritas, mas espiritualistas, sobre o que estava acontecendo naquele momento, que era um jornal que estava em Genebra, na Suíça. A França não tinha nenhuma publicação, a não ser, então, Kardec ali naquele momento, cuidando daquele material que estava chegando, fazendo as pesquisas, fazendo todo aquele trabalho que a gente sabe que ele se dedicou ali de corpo e alma, né? E então, na França mesmo não existia esse jornal que pudesse vincular essas ideias. E aí eu me lembrei de um fato que a gente sabe que quando alguma coisa nova surge, aparece uma ideia nova, os jornais, os folhetins, né, são veículos de difusão disso, das ideias, né? Para quem estudou ou estuda a história do Brasil colônia, né, eu me lembrei desse paralelo, né, porque também é daquela mesma época. As ideias, né, políticas, as ideias com relação aos governos, a forma como os governos administravam os países, as colônias, enfim, eram debatidas e eram questionadas nessas publicações, né, que circulavam e tinham um grande volume de adeptos aí. Então, trazendo para a realidade ali da codificação, isso se tornou de alguma forma algo que poderia realmente contribuir naquele momento. A França não tinha então nenhuma publicação nesse sentido, o que já estava acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, lembrando, pessoal, um pouquinho antes, né, já estavam acontecendo lá os fenômenos lá da cidade de Hydesville, das irmãs Fox. Então ali já tinha vários jornais periódicos ali tratando desse tema, desses assuntos. Nesse momento, nos Estados Unidos, já existiam 17 jornais, né, que circulavam, né, com aquelas ideias, comentando aquelas manifestações mediúnicas que estavam ali acontecendo em grande quantidade. E na França ainda isso não existia. Então, percebeu-se então essa necessidade de uma publicação que pudesse, não só, pessoal, nesse primeiro momento, difundir a ideia. Não é somente isso, né? Não é somente para divulgar nesse momento, mas principalmente também para que as pessoas que estavam se inteirando do espiritismo naquele momento pudesse ter um lugar, um ambiente, um local onde aquilo pudesse ser colocado, pudesse ser debatido, conversado, analisado, né? Então era uma forma de colocar aquilo ali
como a gente pode dizer, à disposição de quem estava estudando, de quem estava pesquisando. Porque Kardec não era o único que estava ali naquele momento sozinho. Não, tinha pessoas em vários lugares tentando entender, buscando referências, consultava o próprio Kardec, tirando dúvidas. Então é importante a gente imaginar, tentar imaginar esse contexto, né? Então a revista veio nesse momento de então, de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, e pudesse ser também um lugar de que todos pudessem ter acesso e pudessem também analisar tudo aquilo que estava sendo colocado ali. E aí, com esse intuito, né, com esse direcionamento, então, 1º de janeiro de 1858 é publicada a primeira edição da Revista Espírita. E aí, pessoal, ela foi por conta e risco de Kardec. Não se tinha nenhum assinante, não se tinha nenhum patrocinador, né? Hoje pra gente fazer uma publicação, um livro, um jornal, a gente conta primeiro com pessoas, né? Tem as leis aí também que auxiliam, as leis de incentivo. Mas naquela época, Kardec fez por ele mesmo, né? Ele percebeu que realmente era algo importante e ele conseguiu executar essa ideia, né? Então, logo no começo do ano de 1858, sai a primeira edição da Revista Espírita. E aí Kardec até comenta mais tarde, né? Ele diz o seguinte: não tive de que me arrepender, né? Porque foi um risco que ele estava correndo ali naquele momento, né, pessoal? Ele estava lançando uma revista que, com o dinheiro dele, sem nenhum assinante, ele não sabia se aquilo ali iria circular, né? Iria realmente ter um efeito. E aí ele disse mais tarde, um pouco tempo depois: não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa e esse jornal se me tornou poderoso auxiliar. Então a gente vai entender também por que se tornou esse poderoso auxiliar de Kardec aqui. E aí, pessoal, para o Kardec também, né, para o próprio Kardec, a Revista Espírita seria então uma espécie ali de tribuna livre. Como assim tribuna livre? Um espaço, né, que poderia acolher as discussões. Olha só, pessoal, acolher as discussões. Não foi um espaço que Kardec utilizou para impor, né, para falar, é assim, é desse jeito. Não. Foi um espaço ali concebido, criado, para que pudesse ter contribuições das pessoas. Então, olha só, né, a diferença aí com que realmente a visão de um professor, né, de um pedagogo, quando ele tem essa ideia, essa proposta de ser realmente uma tribuna livre, né, para que fosse discutido todas aquelas informações, né, aquele arcabouço de informações que estavam vindo, que estavam acontecendo. E aí ele ainda falava, numa palavra: discutiremos, mas não disputaremos. Então não era um lugar, ao contrário dos jornais ali que circulavam com ideias políticas, né, difundindo ideias políticas, a Revista Espírita já não tinha essa proposta de impor uma ideia ou de criticar uma outra ideia. Mas não, Kardec mesmo disse: discutiremos, mas não disputaremos. Não era para disputar, era para discutir, né, aquilo que estava vindo de informações. E aí Kardec, então, pessoal, vai dirigir a Revista Espírita até a sua morte, que acontece em 31 de março de 1869. Portanto, 11 para 12 anos, né? 58 para 11 anos e 4 meses. Que ele esteve à frente, então, da Revista Espírita. Então, para a gente poder entender também esse recorte temporal aí, qual foi o tempo que realmente ela teve toda essa função, toda essa importância também durante os livros da codificação, durante todas as informações que estavam sendo processadas para que viessem os livros da codificação.
Então olha só, nos primeiros 12 anos, que foi esse período realmente que Kardec esteve à frente, olha só a importância, pessoal. A Revista Espírita, então, nesse momento, né, nesses primeiros 12 anos sob a direção de Kardec, ela foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária que ele iniciou. E também o principal esteio, a base ali. Por quê, pessoal? A gente vai entender também porque Kardec, além do próprio Kardec, a Revista Espírita ela contou com inúmeras colaborações. Quem já teve a oportunidade de olhar, de ver, né, de folhear, ver ali cartas, ver relatos. Por exemplo, Kardec pegava uma carta que ele recebia relatando algum fato, algum fenômeno, e embaixo ele comentava aquele acontecido, trazendo informações que os espíritos já haviam tratado sobre aquele assunto. Então era realmente uma forma de ensino, de discussão dos assuntos, e não de impor. Não, ele poderia talvez, né? Mas a gente sabe o quanto ele estava bem acompanhado, bem orientado pela espiritualidade também, né? Mas se não fosse assim, ele poderia utilizar somente para impor, né, os assuntos, os temas, e não foi assim. Ele teve realmente esse cuidado de apresentar, de discutir, trazer ideias contrárias. Publicações contra a doutrina também aparecem em alguns momentos e ele rebate, ou então outras pessoas rebatem, outras pessoas que estavam também ali naquele mesmo movimento de estudo, de entendimento do que estava acontecendo, também ele traz, e aquilo ali é desconstruído. Então olha o tanto que é interessante. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma parte, pessoal, que eu queria comentar. Então olha só, voltando um pouquinho nessa parte que eu estava falando sobre a colaboração que a revista recebia, né, além do próprio Kardec ali organizando todo aquele material, né, e publicando esse material, a revista contou então com a colaboração, olha só, pessoal, de centenas de participantes encarnados e desencarnados, né, franceses e de outras localidades, cientistas, literatos, filósofos, religiosos, homens do povo. Cada um ali, pessoal, ajudava a lançar o seu olhar, né, do local onde ele estava, do local onde ele realmente tinha noção, tinha conhecimento sobre aquele objeto de observação e de estudo que eram os fenômenos naquele momento, e a própria doutrina, né? E aí, isso foi tão importante, pessoal, nesse momento, porque a gente percebe ali também um pouco da universalidade, né, dos ensinamentos, né, das visões também que foram chegando e foram se somando para então fossem construídos, olha só que interessante, os alicerces do prédio, do grande prédio maravilhoso que é o Espiritismo. Então olha a importância que teve, né? Continuando aí com relação ao processo, né, Revista Espírita e livros da codificação, se vocês prestarem atenção nos anos, né, de lançamento, então olha só, 57, o Livro dos Espíritos, 58, a primeira edição da Revista Espírita, e ela foi seguindo até 69, né, sob Kardec, sob a direção de Kardec. E aí, pessoal, quando Kardec lança em 58, outros livros ainda viriam da codificação, né? Vocês estão atentos a esse detalhe? Somente o Livro dos Espíritos já havia sido publicado. Então olha só a importância. Quando a nossa amiga perguntou lá, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta dela. Qual a importância da revista para o estudo das obras básicas? Olha só, acho que é nesse ponto aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então olha só, a revista começa a circular em 58, em 59 Kardec lança o que é o Espiritismo, em 61 ele lança o Livro dos Médiuns, em 64 ele lança o Evangelho, em 65 Céu e Inferno, e em 68 a Gênese. Quer dizer, pessoal, durante todo esse período a revista estava em plena atividade, em pleno movimento, em plena
reunião de todas as informações, de tudo que estava vendo e de tudo que estava vindo, né? Então a gente vai entender esse momento, então, o processo dele organizar a revista como esse campo de pesquisa, né? Havia todo esse campo de pesquisa ainda acontecendo. Então, olha só, Kardec não publica a revista já com a codificação pronta. Havia todo um campo ali a ser pesquisado, a ser refletido, a ser pensado, né? A ser amadurecido, os conceitos que estavam chegando, né? Para serem validados pelo critério da universalidade dos espíritos. E aí, após esse estudo, após esse aprofundamento, né? Após esse amadurecimento dessas ideias que estavam chegando, é que realmente foram incorporados ao patrimônio da codificação espírita. Olha só que bacana. Então, a gente por vezes, né, a gente tem uma noção muito pequena do que foi esse momento. O filme ajuda a gente a trazer um pouco, né, a ideia do grande movimento que estava acontecendo. Mas a gente ainda tem uma certa dificuldade, uma certa limitação de entender o que foi isso, né? Então houve esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento. Não foi simplesmente Kardec chegar, perguntar as coisas, os espíritos responderem e ele fazer os livros. Não foi somente isso, né, pessoal? O trabalho foi muito mais profundo, foi muito mais a fundo, foi muito mais técnico, foi muito mais direcionado, com um cuidado muito grande, né? Então não foi simplesmente, né, Kardec sentar. Não, ele estudou, ele aprofundou, ele foi atrás, as informações estavam chegando, ele questionava os espíritos sobre aquilo que estava chegando, e aí as respostas, né, sobre os mesmos temas foram criando essa universalidade do ensinamento dos espíritos. E aí sim, a partir daí então, que esses conhecimentos foram incorporados ao patrimônio da doutrina espírita. E aí integrou então os livros da codificação. E aí tá aquele material ali, até hoje, fonte inestimável de conhecimento e de tantas revelações importantes para o nosso planeta, para nós como humanidade, né? E aí, pessoal, uma definição que eu encontrei durante a pesquisa que eu fiz para fazer a live, eu encontrei uma definição que caracterizava, né, na verdade, se eu não me engano, isso está na introdução que a FEB fez da primeira edição. Depois eu posso confirmar para vocês a fonte que eu peguei, mas eu acho que foi isso mesmo. Quando a revista espírita ela é chamada de laboratório experimental. Eu achei fantástico esse termo. Laboratório experimental, onde tudo, né, que estava acontecendo pudesse ser testado com segurança, sem precipitação. Imagine vocês, se a gente está fazendo um estudo, imagine vocês um cientista. Não vamos nem utilizar a codificação como exemplo, não. Vamos usar um outro exemplo. Olha só, um outro exemplo fora. Um cientista está ali pesquisando um medicamento, alguma coisa, algum exame, alguma coisa ali que vai realmente beneficiar a humanidade. Esse cientista ele não passa por um processo de estudo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Ele vai amadurecer aquela ideia, ele vai testar, ele vai ver se funciona, ele vai voltar. Olha o exemplo que a gente está vivendo agora da vacina, né, pessoal? Da vacina contra o Covid. Então, é um exemplo que a gente pode pensar. Então, a revista espírita para a codificação foi esse local, foi esse movimento experimental, esse laboratório onde todas as informações estavam ali em ebulição, né? Acontecendo, chegando, sendo questionado, sendo perguntado. Mas e aí? E aquele outro ponto? Tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Um laboratório experimental, então, para que
todas essas informações fossem colocadas, fossem testadas, amadurecidas e sem a precipitação que por vezes a gente se pega aí, né, envolto em alguns momentos, principalmente momentos de estudo ou então de pesquisa, que às vezes a gente está ali há muito tempo, né, lendo aquele assunto, pesquisando aquele assunto. Quem escreve trabalho de conclusão de curso sabe o que eu estou falando. Quem já fez, quem está fazendo, sabe o que eu estou falando. Tem uma hora que a gente não quer nem olhar aquilo ali mais, né? Por quê, né? A gente chega num estado de exaustão. Por quê? É um local onde a gente pôde experimentar, pensar, refutar, questionar, né? Trazer teorias, trazer outras ideias, confrontar aquilo ali, né? E então, essa definição como laboratório experimental, eu achei ela muito interessante, porque realmente foi onde Kardec pôde, então, dividir com as outras pessoas, com os estudiosos daquele momento, o que ele estava vendo, o que ele estava chegando de resultado, né? O que ele estava pensando, o que estava refletindo, o que estava realmente acontecendo. Então, outro ponto que eu fiquei pensando muito durante a pesquisa, pessoal, durante o estudo aqui, olha como hoje a gente tem a internet, né? Hoje a gente tem aí tantas facilidades. Tem gente que, por exemplo, agora com a vacina, né? Tem gente fazendo estudo em várias partes do mundo e aí eles compartilham esses resultados e aí compartilham esses testes para se chegar, então, juntos a um resultado, certo? Naquela época, pessoal, não existia internet, a gente sabe. Mas Kardec, então, fez os estudos, fez as análises, fez todo o aprofundamento necessário e ele compartilhava essas informações. Isso não estava sendo feito escondido, isso não estava sendo feito, né? Isso estava acontecendo, era um movimento. Tinha a revista que fazia com que essas ideias chegassem para outras pessoas e ele recebia crítica, e ele recebia pergunta, ele recebia questionamento. E isso foi dando realmente esse amadurecimento, esse subsídio, esse esteio para que a codificação realmente viesse, né, chegasse e fosse realmente colocada de uma forma, fosse olhada, cuidada, estudada, aprofundada e realmente chegasse nos livros, né, nos livros, nas edições finais dos livros ali, como um material realmente com credibilidade, um material realmente sério, verdadeiro. Não foi uma brincadeira, né, de achar, não, foi algo realmente testado, aprofundado, né? E não houve, então, a precipitação, né, como a gente alguns podem talvez supor ou pensar, não houve, porque a Revista Espírita também serviu para isso, para que aquelas ideias fossem circulando, fossem realmente sendo absorvidas para então integrarem a codificação. E isso que eu estou falando, olha só o quanto que é importante. Quando eu li esse termo laboratório experimental, eu me fiz a pergunta: a Revista Espírita foi esse laboratório inestimável? Por quê? Né? Então, por que realmente foi esse laboratório? E aí, pessoal, olha só, Kardec então pôde sondar, olha só, a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação. Então foi um grande laboratório mesmo, é esse o termo que a gente deve usar. Kardec sondou a reação das pessoas. Se a gente for olhar só o Livro dos Espíritos, pessoal, quantos assuntos ali, quantos temas, lembrando que, né, o livro dos Espíritos foi publicado primeiro, em uma primeira edição, veio a revista que estava acontecendo e depois o Livro dos Espíritos foi reeditado e foi acrescentado um material a mais, né? Então esse detalhe também é importante. Da onde que veio esse material a mais? Desse grande laboratório
experimental que foi a Revista Espírita. Então, veio aquela primeira edição de 500 e poucas questões e esse laboratório estava trabalhando. Kardec estava ali dia e noite, trabalhando. Em 58 ele já lança a primeira edição da Revista Espírita e ele continua. E aí vai, esse laboratório ali em plena atividade. E esse ponto aqui que a gente traz, né, Kardec pôde sondar a reação dos homens. Então, a partir do momento que ele lança o livro dos Espíritos, que traz todas aquelas informações, ele vai realmente sondando de acordo com a repercussão que estava acontecendo naquele momento. A gente sabe que houve uma grande repercussão. Kardec, pessoal, era um cientista, pedagogo, professor muito respeitado. Então, o que ele pesquisava, o que ele analisava, o que ele se dedicava, realmente tinha a atenção da sociedade. Né? Então, um professor, um pedagogo muito respeitado, estava estudando os fenômenos, estava realmente se debruçando sobre o espiritismo, para entender, para trazer, para publicar todos os livros que viriam logo depois. Né? Então, quando a gente pensa na revista como esse laboratório também inestimável, além de experimental, ela foi muito importante, ela foi inestimável, porque Kardec pôde sondar também as pessoas, as impressões sobre determinados temas, assuntos que tinham ainda aquele viés hipotético, ou então, como a gente pode falar aqui, mal compreendido, dando um tempo ali para que aquilo ali fosse também amadurecido, né, para que entrasse de fato na codificação. Entrou tudo? Não entrou tudo. Mas o material ali, ele serviu de base, de esteio para os livros seguintes. Deixa eu ver um outro ponto aqui também que eu queria trazer. E isso tudo que a gente está conversando, pessoal, faz tanto sentido. Por quê? Né? Porque a maioria das ideias que foram desenvolvidas na codificação, elas foram esboçadas na Revista Espírita. E aí, um grande exemplo, às vezes até uns trechos foram transcritos da revista para a codificação, como é o exemplo de alguns trechos de O Céu e o Inferno e também da Gênese. Então, para a gente perceber o quanto a revista teve realmente esse caráter experimental e inestimável para alimentar então a codificação que estava nascendo ali, né? Os livros foram sendo publicados ao longo dos anos, juntamente com a revista. Então, algumas dessas ideias foram esboçadas na Revista Espírita. Quer dizer, Kardec colocou aquilo ali como um objeto de observação do mundo, observação dos outros cientistas, dos outros estudiosos, dos filósofos, né, que a gente falou ali mais cedo, dos literatos, dos filósofos, dos professores, de todo mundo que estava interessado. E aí, então, realmente serviu como esboço de algumas partes ali, de algumas ideias que foram trazidas efetivamente, né? A gente usou até um termo aqui, que foi o... Qual foi o termo que a gente usou, pessoal? Foram trazidos de fato para a codificação, tá? Então essa é a ideia. E aí, né, a gente vai lembrar então que com isso a Revista Espírita é uma obra subsidiária, né? É uma obra complementar da doutrina. E aí Kardec sempre traz essa orientação para a gente, não só na revista, mas nos outros livros também, com relação a gente fazer um estudo, fazer uma leitura com um olhar crítico. E é isso que a gente deve também lançar quando a gente vai ler a Revista Espírita. A gente buscar um olhar crítico, principalmente sobre certas teorias científicas que ali também foram colocadas, foram debatidas. A gente entender o contexto histórico ali daquele momento, como que era o pensamento humano naquele momento,
E aí surgiram tantas perguntas, tantas questões, né? E também, claro, a gente analisar quando alguns pontos que foram trazidos ali eram opiniões isoladas, às vezes até de caráter filosófico. Então Kardec orienta a gente a ler, né, a estudar com um olhar crítico. O que é isso? É a gente ler buscando olhar o que é que a gente está lendo. Então, se eu pego a Revista Espírita aqui, qualquer ano, né, abro em qualquer página e aí eu caio em uma carta onde Kardec está respondendo a alguém. Peraí. Então, se eu sei que é uma carta que Kardec está respondendo, deixa eu olhar essa carta, deixa eu ver qual que é a pergunta, qual é a dúvida, qual é a situação que é relatada nessa carta, e aí eu vou depois passar para a resposta que Kardec coloca para essa pessoa. Enfim, um olhar crítico, né, de perceber que várias, né, situações, vários fenômenos, várias possibilidades estavam acontecendo naquele momento, e Kardec, dentro da sua possibilidade humana também, né, claro, estava ali atento e pronto para poder orientar, ajudar, perceber quais eram as respostas que já existiam, para ele poder então responder e orientar aquela dúvida, né, trazer aquele esclarecimento à tona. Pessoal, um outro fato que eu queria comentar rapidinho era com relação a... Deixa eu ver aqui. Era com relação... Quando a gente pega a Revista Espírita, quando a gente abre, né, tá escrito lá, Jornal de Estudos Psicológicos. Vocês já viram isso? Vocês já repararam isso? Jornal de Estudos Psicológicos, e aí tem uma pequena definição. Todos os livros têm, né? Por exemplo, o Livro dos Médiuns aqui, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente abre aqui, olha só, já no comecinho aqui, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Espiritismo Experimental. E aí ele coloca aqui, contendo o ensinamento específico dos espíritos sobre a teoria de todos os tipos de manifestações, etc, etc, etc. Quando a gente pega lá a Revista Espírita, está escrito Jornal de Estudos Psicológicos. Por que estudos psicológicos, pessoal? Porque ali, né, eram, pelos assuntos que estavam sendo abordados na revista, né, eles eram riquíssimos em fatos da fenomenologia, é um nome difícil, né? Fenomenologia humana e mediúnica. E também, pessoal, havia na revista a possibilidade de réplica, de tréplica. Por isso que eu falo, né? Vinha um assunto, por exemplo, um grupo de médiums de tal lugar, né, vivenciou uma experiência, ou então abriu uma sociedade espírita, e eles se comunicavam com Kardec. Né? Eles enviavam uma carta avisando que estavam ali reunidos, que estavam exercendo a atividade mediúnica, às vezes pediam uma orientação, enfim. Então, os artigos que estavam sendo publicados ali davam margem a essa réplica, a essa tréplica, e claro, com um grande aprofundamento muito rico na fenomenologia mediúnica. Né? Então, tudo que era, né, com relação aos fenômenos era discutido ali, era trazido. Né? Eu lembro de um exemplo agora, eu não lembro qual revista que eu li. Eu anotei em algum lugar, eu não lembro exatamente, mas a hora que eu achar eu posso até dividir com vocês. Eu li recentemente, deve ter um mês mais ou menos, eu li um texto da Revista Espírita onde estava acontecendo era uma comunicação de um médium psicografando. O médium psicografou vários espíritos ao mesmo tempo. Então ele começa a mensagem, por exemplo, ele escreve uma frase ou um parágrafo e o espírito assina. E aí depois ele escreve uma outra frase, um outro espírito assina, dentro da mesma mensagem. E aí quando eu li aquilo, eu falei, gente, mas como assim, né? O médium
só o médium ele tá psicografando vários espíritos ao mesmo tempo. Como é que é, né, como é que seria essa conexão que a gente sabe, né, fluídica, que acontece do espírito com o médium que está ali psicografando, ou também pela psicofonia? Como é que seria? Ele está ligado a vários espíritos ao mesmo tempo? Eu fiquei com essa dúvida. E aí, pessoal, logo após a essa mensagem estava a explicação. Então, na verdade, o médium estava ali, né, a postos, e havia uma assembleia de espíritos que iriam se comunicar. Então, a ligação não vinha diretamente com o médium. Os espíritos ditavam ao mentor do médium, e o mentor do médium ditava ao médium. Então, por isso, imagine vocês, o médium estava ali a postos, psicografando, o mentor do médium estava ditando o que os outros espíritos estavam falando. Quer dizer, o mentor estava em conexão com esse médium. A gente sabe, né, pela conexão fluídica que acontece, pela ligação fluídica. O médium estava absorvendo as informações que o mentor passava, e o mentor estava ditando o que os outros espíritos estavam ditando para que fosse, então, feita a psicografia. Eu achei muito interessante, eu não imaginava que isso seria possível. E aí, isso não está nos outros livros, isso está na Revista Espírita. Então, quando a gente quer realmente entender a variedade de fenômenos, e por vezes muitas explicações que às vezes a gente não compreende, ou às vezes a gente acha que talvez possa, na Revista Espírita com certeza vai ter alguma coisa ali que a gente vai conseguir buscar minimamente uma compreensão. E aí eu achei muito interessante porque trouxeram essa mensagem e em seguida a explicação. Aí eu pensei, então agora sim eu entendi. Então, realmente, pessoal, é esse caráter aí de experimento, né, da fenomenologia mediúnica, né, principalmente com relação à variedade de fenômenos que estavam acontecendo e que a gente sabe que ainda estamos, né, vivenciando essa fase dos fenômenos. E hoje a gente tem um conhecimento maior, uma possibilidade maior de entendimento, mas naquela época estava vindo, né, estava chegando essas informações. Então, interessante a gente também consultar a Revista Espírita. E sobre consultar, pessoal, a FEB lançou um índice geral da Revista Espírita. O que é? É uma publicação onde ali está, por ordem alfabética, ali todos os temas e a localização em qual revista está, de qual ano, qual artigo, qual página. Isso aí, pessoal, é de domínio público, tá, pessoal? Vocês podem baixar esse índice geral, tá no site da FEB, e também vocês podem baixar toda a coleção da Revista Espírita. Então, vocês acham aí facilmente, mas no site da FEB eu tenho certeza que está lá disponível, e vocês podem acessar. E quem tiver a curiosidade, Edu, eu não vou ler agora, tá, tudo bem, né? A gente sabe que é um material muito grande, muito extenso, mas uma hora que vocês tiverem curiosidade, tiver vontade de buscar algum texto ali que a gente sabe que passou pelo crivo de Kardec, né? Então a gente sabe que se tá ali na revista é porque tem algum motivo, tem algum direcionamento importante para se entender, né? E se Kardec colocou ali é porque realmente vai contribuir de alguma forma para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento. Pessoal, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo. Eu não sei se a nossa convidada já está aí. Então, antes de passar para a segunda parte, eu queria só reforçar com vocês, né, a importância, então, que é a Revista Espírita, o quanto o seu conteúdo contribui para o nosso estudo da codificação
Então a gente sabe que partiu ali. Ah, ela já tá aí. Já vou te chamar daqui um pouquinho. Surpresa, viu, pessoal? Para quem tá aí acompanhando, ela vai ajudar a gente a dar mais um passo aí no estudo de hoje. Então, assim, pra gente fechar aqui essa primeira parte, eu quero deixar reforçado para vocês a importância da gente buscar esse conhecimento, buscar essas leituras. Não é que a gente vai ler tudo em um ano, não é isso. Mas saibam, né, que existe esse material, ele está disponível e ele contribui e muito para o nosso aprofundamento no estudo espírita, tá bom? Vamos então passar para a segunda parte. Deixa eu convidar a nossa amiga aí que está aí com a gente. Boa noite, com muita alegria. Olá, boa noite. Tudo bem? Saudade, ué. Gisele, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela presença. Boa noite, com muita alegria, muita paz, saúde. É um prazer imenso estar aqui novamente. Obrigado por ter topado meio em cima da hora, né? Mas eu acho que o seu conhecimento aí é muito grande, você pode muito contribuir com a gente. Muito obrigado pela presença. E agora eu vou passar um pouquinho para você ajudar a gente a completar tudo que a gente conversou aqui da Revista Espírita. Fique à vontade. Então, boa noite, né, Paulinha, que entrou aí falando boa noite. É bem interessante quando nós falamos da Revista Espírita, porque, na verdade, a Revista Espírita foi o principal instrumento de pesquisa de Allan Kardec, porque foi através dela que ele captou também a reação do público, porque ele publicava lá e tinha aquele feedback das pessoas. Então, igual você falou, ela constituiu um verdadeiro laboratório para as manifestações mediúnicas. E foi colhida através do mundo todo, porque ele começou a receber muitas cartas. E nessas cartas, ele começou a perceber que muitas coisas eram parecidas, que naquela época não tinha a comunicação que nós temos hoje. E então, aconteciam coisas parecidas, mas lá nos Estados Unidos, na Rússia, na própria Europa, e aquilo foi chegando para Allan Kardec. Então, ele falou assim, isso aqui não está acontecendo só na França. O mundo está visualizando isso. Então, para ele foi muito bom, porque essas manifestações, colhidas no mundo inteiro, ele começou a examinar através de quem? À luz do Livro dos Espíritos. E depois, à luz dos livros dos médiuns. E tudo isso foi muito assim, supervisionado, principalmente pela experiência que as pessoas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha também. Então, é um trabalho assim, meticuloso. Então, todos assim, nela, todos os problemas que não foram catalogados, não vou falar catalogados, vou falar assim, que não foram esmiuçados no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, onde que ele colocou? Ele esmiuçou na Revista Espírita. Por isso que é muito importante o estudo da Revista Espírita, porque ele vai esmiuçar cada coisa, principalmente assim, mediunidade de cura, vários casos de obsessão, de possessão, de problema de identificação, comunicação entre pessoas vivas, entre outros problemas. Então, na verdade, ela complementa o esboço teórico da codificação. E nós podemos, assim, ter uma visão global da doutrina. Porque como ela veio de uma ciência de observação, então ela vai mostrar todos os passos que Kardec
usou para montar esse compêndio fabuloso que é a codificação. E isso, eu acho mais interessante, e até hoje eu estou estudando, eu lembrei de um senhor. Quando eu comecei na doutrina espírita, isso há 20 e tantos anos atrás, ele falava para gente, tem que estudar a revista espírita. É lá que vocês vão começar a entender. E ele sempre levava nos estudos alguma coisa da revista espírita. E aquilo lá me chamou atenção. Naquela época não era tão fácil, né, ter a codificação. Eu tenho todos os volumes da revista espírita há anos no meu computador. Até hoje eu estava olhando, esse arquivo é de 2009. Mas quando eu comecei, em 1998, 1997, nós não tínhamos essa facilidade. E nem tinha dinheiro para comprar a revista espírita. Então era difícil ter acesso. Hoje não. Hoje, através das redes, é muito fácil conseguir. Então vale a pena, de vez em quando der tempo, ir estudando um pouco para poder entender melhor as raízes do espiritismo. É porque Kardec fez o que estava ao alcance dele na sociedade. E depois veio Chico, né, com André Luiz, e esmiuçou todo o plano espiritual para nós. E falando de esmiuçar, e eu achei hoje lá um texto muito interessante. Porque quando Jesus veio, ele falou para aquelas pessoas simples, de maneira muito simples, e pessoas que não tinham estudo, pessoas que estavam no abismo e que precisavam se reerguer. E eu achei interessante, porque lá na Revista Espírita ele começa a detalhar coisas que nós não entendemos, às vezes no Evangelho, que está escrito de um jeito, mas nós não conseguimos entender. Então tem um texto bem interessante, que ele vai falar sobre Lázaro. Aquele Lázaro que foi ressuscitado em Betânia, que tinha a Marta e a Maria, que eram irmão deles, e Lázaro era amigo de Jesus. E ele ficava, de vez em quando, na casa deles. Lázaro morreu, e quando chegou para Jesus a notícia que ele tinha morrido, ele foi lá, só que já tinha feito 3 dias que ele tinha falecido. Aí a irmã dele falou, ai, que pena, né, que você não chegou. Meu irmão faz 3 dias. Jesus pede, vai, me leve até o túmulo. Mas, e lá? Aí chegou lá no túmulo. Aí Jesus deu a ordem, tirai a pedra. Jesus, ele já está cheirando mal, já faz tantos dias. Jesus falou, tire a pedra. Aí depois que tirou a pedra, ele falou, Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro veio, aí Jesus deu aquele final, né? Desligai-o e deixai-o ir. Então Lázaro, esse mesmo Lázaro, deu uma comunicação para a Revista Espírita, que ele fala assim, foi o médium Alfredo Didier que recebeu. Cristo gostava muito de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, grande foi sua dor e se fez levar até seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor, dizendo, é possível restituir-te a vida, meu irmão? Ó vós, que amai-vos tanto, devolvei-lhe a vida. Aí ele vai falar do mundo do século XIX, que era a época que ele estava reencarnado e estava recebendo a codificação. Mundo do século XIX, também estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Em vão, alguns crentes quiseram despertar-se de tua agonia. É muito tarde. Lázaro está morto. Só Deus o pode salvar.
Então, o Cristo se faz conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra do sepulcro, cercado de faixas. O cadáver se apresentou em todo o horror da morte. Cristo lançou o olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando a outra para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te. Apesar das faixas, a despeito do sudário, Lázaro despertou e se levantou. Ó mundo, tu pareces Lázaro. Nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver. E cheira mal. Tuas torpezas, teu ceticismo... Opa, peraí, perdi aqui. Tuas torpezas, seu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem teu cadáver. E cheiras mal, porquanto há muito tempo está morto. Quem te gritará como a Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. E o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo, a voz de Deus se faz ouvir. Estarás mais corrupto que Lázaro? Então, esse texto está na Revista Espírita de dezembro de 1860. E o que me chama a atenção nesse texto? Que os problemas reportados nessa mensagem ainda são os que nós temos hoje. Porque essas 3 frases que Jesus põe lá no Evangelho, tirai a pedra, Lázaro sai para fora, desligai e deixai-o ir, vai indicar o despertar lento do espírito para as belezas da imortalidade. Infelizmente, o despertar é gradativo e se condiciona ao funcionamento das leis naturais que regem a evolução. Ninguém desperta assim. Acordei hoje um santo. Ninguém se ergue de um momento do outro do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Esse salto é difícil porque dentro de nós temos os nossos túmulos, que é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o comodismo. Então, eu achei muito interessante quando ele começou lá na Revista Espírita a esmiuçar aquilo que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu, quando era católica, eu não conseguia enxergar muito as parábolas, as belezas que as parábolas tinham. E hoje eu tenho uma amplitude melhor desse conhecimento. Eu tenho muito que aprender, mas assim, a visão se abriu. Porque se a gente for pensar, nós estamos num passo da evolução. Se a gente for olhar tudo que nós já encarnamos, nós ainda estamos aqui, estou pensando, nós ainda estamos com aquela pedra que impede de nós olharmos o tanto de luz que nós temos para frente. Então, assim, aquela pedra. Então, essa foi a primeira ordenação, né, que nós deveríamos ter. Tirar a pedra, tirar a veda dos olhos. Né? Busca claridade. Quem é essa claridade? O Cristo. A reforma íntima. A busca para... Vamos supor, se você não consegue fazer coisas muito grandes, mas vamos ser caridosos com a nossa família. Quem é o meu próximo mais próximo? São as pessoas da minha família. São elas, são as primeiras que eu tenho que estender a mão. Estender a mão sem ser conivente com o erro. Né? Ajudar sem ser conivente com o erro. Isso assim, é muito importante a gente frisar. Depois, quando ele chamou, vem para fora, né? Então eu já até falei, né? Que é sair da sombra do túmulo e respirar esse ar, essa atmosfera melhor. Buscar realmente o melhor.
E o último processo assim, que eu vejo da ressurreição de Lázaro, que ele vem trazer aqui, é quando ele fala o valor que nós temos da amizade. Que Jesus era amigo de Lázaro. E quando Jesus foi lá, o que ele fez? Ele estendeu a mão para Lázaro. Você está na escuridão, mas eu estou aqui te estendendo para você voltar a enxergar o caminho da luz. E quantas vezes nós precisamos dessas pessoas amigas para estender a nossa mão? Muitos de nós que estamos aqui chegou no centro espírita pela dor. Ninguém chegou pelo amor. Talvez quem nasceu no berço espírita chegue pelo amor, igual meus filhos. Mas eu cheguei pela dor. Então, eu vejo nessa parte, né, que da última parte que Jesus estende a mão para Lázaro, é os benfeitores espirituais, os nossos amigos. Quantas vezes a gente está na lama e sempre tem alguém para estender a mão. Por pior que a pessoa seja, vai ter alguém. Uma mãe, ela não deixa o seu filho. Ela tenta de todas as maneiras colocar ele no caminho do bem. E Jesus, sendo um pai infinitamente bom e amoroso, não vai fazer por menos conosco. Então, assim, essa é a minha visão, né, quando ele falou aqui. Então, que nós estamos no materialismo. Hoje eu estou aqui, mas eu tenho que concentrar. Tá? Hoje eu gosto de fazer as minhas preces, eu tenho uma rotina dia a dia. Mas, igual, agora estou fazendo faculdade de matemática. Eu não vim fazer matemática, né? Alguém vai falar assim, nossa, a mulher é doida, fez química, fez mestrado em química, agora está fazendo matemática, né? Então, assim, eu tenho minhas obrigações. Mas se eu pegar e começar a desviar para outros eventos, eu não vou conseguir meus objetivos. Né? Então, muitas coisas do mundo nos distraem hoje. É a internet, a Netflix, né? A preguiça. Então, nós temos, infelizmente, essas nuances. E se você quiser falar alguma coisa... Essa imagem dos túmulos, né, Gisele, é muito, muito forte, né? De algo que vai se abrir para que a gente vá para a luz, né? Para que a gente saia da escuridão de nós mesmos. Olha o quanto essa análise aí que a Revista Espírita traz é rica, né? É rica. E com essa imagem, com uma passagem de Jesus mesmo, está no Evangelho. Né? E aí vem a informação, vem essa reflexão, e a gente só vai conseguir acessar se a gente se dedicar à leitura e ao estudo da revista, né? Então, aí você pensa assim, né? Quantas pessoas que hoje eram pessoas que estavam no mal, mas de repente encontrou alguém e se transformou, né? Tantos criminosos. Jesus está ajudando, nos ajuda constantemente. Não é porque ele tem a presença física, mas ele tem a presença espiritual. E é essa presença espiritual que dá força. Mas às vezes a pessoa não consegue sair do seu túmulo sozinho. Ele precisa de alguém para ajudar. Então, a importância, né, de sair do túmulo e ter alguém para estender a mão. Eu lembro também, quando nós fizemos a live, né, do Levanta-te Anda, Jesus sempre falava, levanta-te, né, pega a tua maca e ande. Né? Então, você vai levantar, você vai receber o apoio, vai carregar a tua maca, que é todos os defeitos que nós temos, e vamos andar. Andar como? Com eles transformando, tendo uma reforma, tentando se melhorar. Porque se a gente melhorar um pouquinho, a gente já despertou nessa encarnação. Na próxima, a gente vai estar com a cabeça um pouco mais aberta. O Dr. Bezerra fala que a gente vai demora umas 3, 4 encarnações para a gente ter um salto assim, na evolução um pouquinho maior, para a gente sentir realmente a diferença. Mas não precisa tanto, né? Vamos fazer
um pouco mais, né? Vamos tentar se melhorar. Então, assim, eu penso que Jesus não ressuscitou só Lázaro, que ele mostrou ali saindo, né, do corpo, e também para mostrar a questão do perispírito, que existe vida após a morte. Na verdade, Jesus não fala que ele está morto, Jesus fala que ele dormia. Mas Maria de Magdala, Jesus ressuscitou ela viva. Ela despertou acordada. Ela saiu do túmulo dela, de tudo que ela tinha de negativo, e recebeu a claridade da luz de Jesus. Então, isso são lições, assim, muito claras para a gente tentar se afirmar ser como cristão. Porque em todos os trabalhos que a gente tem, a maioria das pessoas vai adotar o quê? A lei do menor esforço. Muitos esperam a paz ofertada por Cristo, né? Que é sentar na sua poltroninha, ficar sossegado, né? Fica escutando lá uma precezinha, escuta a prece, mas não se conecta. Às vezes é muito melhor falar assim: oi Jesus, eu estou bem, muito obrigado por tudo, do que às vezes escutar uma prece linda e maravilhosa e cumprida com um pensamento em outro canto. Tem muita gente que deseja, assim, né, alcançar a espiritualidade maior mediante as generosas esmolas. Ainda existe isso, né? A pessoa vai lá na igreja, dá uma certa quantidade de dinheiro, oba, tô salvo. Não é bem assim. Nós precisamos trabalhar. Outros, assim, esperam ter, como eu podia dizer, curas miraculosas, né? Eu vou lá, recebo a cura, menor esforço, no outro dia eu tô errando de novo. Então, isso são todos os túmulos que ainda carregamos. Mas é importante que o que é o que nós estamos fazendo? A gente está seguindo Cristo ou fazendo só uma capinha? Então é isso que eu vejo lá ele falando do materialismo, né? Uma sociedade muito materialista que vive uma capa, às vezes está lá na igreja, sou cristã, mas por dentro é os túmulos, como é que Jesus fala, né? Os túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então, seguir Jesus implica-se levantar-se, né? O levanta-te, renovar. Não há como trilhar a verdadeira vida sem imitar os luminosos exemplos do Mestre. Jesus deu para nós um compêndio de como melhorar. E nós estamos há mais de 2000 anos tropeçando. É impossível, né? Voar com os pés chumbados no chão. Quem são os pés chumbados? São os nossos vícios. E quando nós começamos a libertar das nossas dificuldades, nós com certeza vamos nos melhorar. Cada criatura, assim, diante de muita sinceridade e humildade, é necessário fazer uma autoanálise. O que eu tenho para melhorar? Esses dias eu escutei um comentário muito interessante, que a pessoa falava assim: o que te irrita no outro é o que você precisa melhorar. E eu estou fazendo essa autoanálise. Coisa mais difícil é a pessoa chegar, olhar no espelho, olhar nos próprios olhos. Quem sou eu? Às vezes a pessoa não consegue nem olhar no olho da outra pessoa. É muito profundo. Quem sou eu? Como eu estou caminhando, né? Como eu estou caminhando no mundo, né? Como eu estou utilizando a oportunidade que eu estou tendo da encarnação, né? Da reencarnação. A gente sabe que é uma oportunidade, né? Então, são coisas assim, essa autoanálise
o problema que a gente vê no outro, mas está dentro de mim, ela é importante para o nosso bem moral. Muitos amam o ódio, o ócio, né? Fazem muitos mil passatempos aí, ao invés de trabalhar para o progresso pessoal e coletivo. Muitas das pessoas, todos nós somos trabalhadores de última hora, não são os espíritas, são todas as pessoas que estão trabalhando em favor de alguém. Quantos católicos, evangélicos, ateus, que trabalham em favor do semelhante de forma assim zelosa. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não é só. A gente escuta assim, é o espírito trabalhador da última hora. Eu não vejo assim. Eu vejo todos os irmãos, independente da religião, que pratica o que Jesus ensinou: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, a maledicência é nosso calcanhar de Aquiles. E, né, não só a maledicência, a ganância, a desonestidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos os outros vícios que infelicitam a humanidade. Não adianta eu falar, eu sou bom, mas eu hackeio a internet do meu vizinho, eu faço TV a gato, ou se eu vejo que o troco está errado, eu não devolvo. Então, isso tudo são pequenas coisas que nós fazemos que nos tornamos, igual fala no final da lição aqui, estarás mais corruptos do que Lázaro? Né? Os pequenos deslizes que nós temos no dia a dia também são formas de corrupção. Então, o nosso país ele está imerso numa cultura do jeitinho brasileiro. E esse jeitinho não é bom para nós. Isso aí nos faz nos afundar nos nossos problemas. Né? Libertar também desse jeitinho brasileiro. Então, são vários obstáculos que nós temos da nossa evolução. E não tem outra alternativa, se não for a labuta diária e persistente para erradicá-lo. Porque hoje eu posso agir certo, amanhã eu tropeço, no outro dia eu vou fazer para não errar de novo. E nós somos a continuação que nós fomos. No passado nós erramos muito e hoje nós estamos tentando nos melhorar. Então, muitos de nós estão seguindo Cristo há muito tempo, mas não aprendemos ainda a segui-lo. Continuamos sendo os Lázaros com a venda nos olhos, né? Na escuridão do túmulo. Se a gente querer paz que o Cristo ofereceu, a gente deve tentar imitar, né, Jesus. Tirando o quê? O nosso homem velho, que ainda está em nós. O chamado de Jesus ecoa aí pelo mundo, né? E em nossas consciências há muito, muito tempo, nos convidando à verdadeira vida. Mas cabe a nós a decisão. Vamos levantar e segui-lo? Né? É um grande convite, ou não, né? Ou nós vamos levantar e sentar e ficar no nosso cantinho sossegado. Nossa, aí é desperdiçar uma grande chance, né, Gisele? Principalmente agora que nós estamos assim numa época de transição planetária. A Terra vai passar por momentos muito turbulentos até chegar em um planeta em regeneração. Então, foi dado a ordem, né, para todos reencarnarem, todos os espíritos que estão aí nas zonas inferiores, foi dada uma ordem de Jesus para eles reencarnar. Então, eu acredito assim que na próxima vai demorar um pouquinho para a gente reencarnar, porque a concorrência vai ser grande. Aí nós vamos precisar... A fila tá grande, né, Gi? A vila tá grande. Nossa. Foi isso assim que eu pensei, né, em falar sobre a revista Espírita e esse chamamento, né, deixar de ser Lázaro, né, e seguir o Cristo
e que os nossos pés possam estar assim voltados a caminhar para o bem. Lógico que todos tropeçam, mas que eles possam estar querendo ir para o rumo de um mundo melhor. Nós temos condições disso, né? Agora a gente tem que caminhar, né? Tem que caminhar. O pessoal quando eu convidei a Gisele para falar para vocês, foi para ela trazer um texto da Revista Espírita que ela gosta, né? E esse texto, olha só o exemplo. Ela trouxe um texto que está na Revista Espírita, que realmente, olha só, um texto pequeno, né, Gi? Pequeno. Você refletiu tantas coisas, né? A gente busca outros assuntos que têm ligação com esse tema e ajuda tanto a gente a pensar, a gente a refletir, a estudar, a crescer, a mirar um horizonte aí para a gente caminhar, né? Então, isso é um exemplo só. Agora, a revista aí são 12 livros, né? São 12 edições que estão à disposição para que a gente possa buscar, consultar, quando a gente estiver estudando algum assunto no Livro dos Espíritos, como a gente está estudando agora, né, com o Miramês. Se tiver algum assunto lá, algum tema, vamos buscar esses assuntos na Revista Espírita. Eu vou começar agora a olhar com mais atenção e passar essas referências também para vocês, né, o que eu achar que tem a ver, para vocês buscarem os textos na Revista Espírita e ir complementando o estudo e o entendimento, né, Gisele? Eu acho que as duas coisas vão caminhando juntas, né? Tem várias, assim, diálogos com o desencarnado, né, nas cartas além túmulo. E, assim, tem histórias fantásticas. Só que como era muito extenso, um conhecimento muito grande, não, a gente demoraria, às vezes, numa carta daquela, 3, 4 horas falando aí de boa, de tanto conhecimento. E eu falei, meu Deus, né? Aí eu, de repente, caiu um Lázaro na minha mão. Com uma coisa assim, instantânea. Parece que eu falei, nossa, que legal. Eu não lembrava de ter lido, né? Mas assim, são tantas coisas que eu não tenho a memória fotográfica, igual uma companheira nossa lá, que conhece todos os livros, sabe os nomes todos, sabe os autores. Eu sei que eu li, mas eu não sei aonde está. Então tem muita coisa assim interessante na Revista Espírita que dá, nossa, você vai falar assim, meu Deus, como esse homem trabalhou. Realmente um laboratório inestimável, Não, né? laboratório, viu? Gi, eu quero te agradecer muito pela presença, pela participação. Quero agradecer todo mundo que participou aí com a gente hoje. Hoje foi uma live diferente, um assunto que não tinha um texto para a gente aprofundar, mas eu tentei assim trazer o mais importante para instigar vocês, né? A Gisele também, com a história que ela trouxe, com o texto, com a reflexão, para que vocês realmente acessem a Revista Espírita. Então é esse o meu objetivo, o nosso objetivo, né, Gisele? Ah, é. De incentivar as pessoas a buscar esse estudo, a buscar esse complemento, que com certeza, pessoal, é um material assim muito importante que vai caminhar com a gente aí por toda a nossa vida, né? Por todo o nosso estudo, né? Eu já estou preparando também um compêndio fabuloso que eu achei aí, que eu quero até falar aqui pro pessoal, que eu vou começar a fazer live. Olha só. E agora eu vou começar. Agora meu quartinho aqui tá pronto. E eu vou comprar outro celular, que meu celular tá bem ruim. Inclusive, assim, não sei se aí tá aparecendo para você a imagem manchada, porque trincou a câmera aqui. E eu falei, mas mesmo assim vai. Vai, com certeza dá certo. Porque o importante é a informação. Eu sei que as pessoas gostam assim, de ver a pessoa falando, mas o importante assim, é aquele conhecimento tocar o coração da pessoa. Isso é muito importante. Então, eu também estou querendo começar a fazer as lives e Oba! trazer assim, uns conhecimentos aí de um livro que quando eu li, quando eu estava no começo da doutrina, e agora eu comecei a ler ele, reler, e eu comecei a ver que ele é muito mais rico do que eu pensava. Porque eu não tinha os conhecimentos na época que eu li, dos conhecimentos que eu tenho hoje. Né? Então,
Tem novidade, logo, logo vai ter novidade em Deus Cristo Caridade. Que bom, fico muito feliz. Quem ainda não segue a página, pessoal, aproveita aí agora, segue a Gisele e fica atento, né? Logo, logo nós vamos ter Logo, mais logo. uma live de muita luz aí para todos nós. Que assim Pessoal, seja. nós vamos então. Gisele, eu posso pedir para você fazer a prece para gente? Claro! Então nós já vamos encerrar. A Gisele vai fazer a prece para a gente encerrar a live de hoje. Lembrando vocês que na quinta-feira eu vou fazer uma live em homenagem ao Jerônimo Mendonça. A Gisele está convidada também a participar com a gente. Ah, eu vou, com certeza. Vai completar 31 anos do desencarne dele, no dia 26. E aí eu vou aproveitar a data para a gente conversar sobre esse grande exemplo de divulgação do Espiritismo, né? Então, a marca dele. Não, ele é fantástico, assim. É conhecido como gigante deitado. E eu sempre vejo vídeos dele. Ele é muito bom mesmo. Eu gosto demais. Eu já gostava dele de ouvir falar. Agora, pesquisando sobre ele, vendo os vídeos, as histórias, a gente fica mais interessado ainda. E estava aqui pertinho da gente, né? Tava Em Suitaba. pertinho, mas 31 anos eu nem estava em Uberlândia ainda, eu era católica. 22 meses de idade. Não, e católica, assim, e as pessoas que me rodeavam, um preconceito imenso com a doutrina espírita. Uma cidade pequena, abriu um centro espírita lá, e era aquele terror, aquela perseguição para as pessoas. E eu ficava assim, meu Deus, não é possível, o que esse povo faz lá de tão bom que todo mundo fica falando, né? É. Mas a nossa hora chega, né, Gi? Né? Então vamos Nossa fazer. hora chega. Vamos lá, então? Muito obrigada pela oportunidade, Edu. Adorei estar aqui de novo. Obrigado a você. Então, nesse instante em que os nossos corações se encontram conectados com Jesus, com Mãe Maria Santíssima, com todos esses espíritos que trazem a luz para os nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, buscar a água viva. Um dia, o Senhor estava no poço e chegou a samaritana. E o Senhor pediu água para a samaritana. E ela, com espanto, como você pode pedir água para mim, que sou uma samaritana? Jesus falou, dessa água, se você beber, você vai ter sede de novo. Mas da água que eu te darei, nunca mais terá sede. A samaritana falou, ó Senhor, me dê essa água, para que eu nunca mais precise vir ao poço. E essa água viva, que Jesus nos oferta todos os dias, que essa água possa envolver o nosso espírito, tirando a venda que nós temos nos olhos, para entender a luz magnânima do seu amor. Que possamos a cada dia olharmos para nós mesmos e ver os nossos defeitos e tentar melhorar. Que possamos ser irmão dos nossos irmãos, que possamos ajudar o próximo mais próximo, que são os da nossa família. E, consequentemente, esse auxílio irá para outras pessoas também. Ó Senhor Jesus, que os espíritos bondosos que estão na casa de todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse instante, levem para esses lares paz, saúde, equilíbrio e harmonia. E se caso tiver algum irmãozinho necessitado, que ele possa ser resgatado e levado para ser orientado, para aprender que o melhor caminho é o bem. Abençoe os que estão nos hospitais, nas ruas, que passam fome, que estão desabrigados, os suicidas, os que se acabaram de desencarnar. Ó Senhor Jesus, dê um abraço de amor para os fortalecer nas lutas diárias.
que o seu amor imenso nos ampare e nos proteja, nos dando força para sempre seguirmos o caminho reto do bem. Que assim seja. Que assim Luz e seja. paz para todos. Nossa, senti uma Pleiade aqui do meu lado. A equipe é boa. Graças a Deus. Me senti aqui. A equipe é muito boa mesmo. Um Luciano, mais abraço. uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. A gente vai aguardar com ansiedade as suas lives aí. Ah, logo, logo. Né? Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês e aguardo vocês na quinta-feira e na terça a gente retorna, então, com o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço especial, obrigado, Gi. Até a Beijo. próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Uma pergunta ali, uma pessoa fez uma pergunta e não deu para responder.